Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos para o maior combate de todos os tempos no combate de fotografia aqui do canal. Hoje nós vamos ter aqui iPhone 13 Pro Max contra Galaxy S22 Ultra. Pessoal, eu já fiz umas fotos aqui, já faz uma hora que eu estava fazendo várias fotos. Vou fazer agora os vídeos e vou fazer mais algumas fotos ainda. As fotos no final eu vou sentar, colocar no computador, no editor, analisar lado a lado e aí comentar as fotos. Então pega a pipoca porque prepare-se para um vídeo enorme. Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max, tá? Vamos começar com vídeo na frontal, vídeo na traseira e depois as fotos. Talvez eu não faça todos os modos aqui para não ficar um vídeo ainda maior do que os de costume aqui do canal. Não se esquece, clica no botão de gostei antes de começar a assistir, se inscreve no canal e comenta aí depois. Na descrição do vídeo tem link para o nosso canal de ofertas e cupons lá no Telegram, beleza? Mas também temos os links para os dois meninos aqui, beleza? Bora lá pro vídeo, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá, começando aqui gravando com a câmera frontal do Galaxy S22 Ultra, que vai estar à esquerda, vai ter nome aí, e o iPhone 13 Pro Max à direita. Frontal gravando em 4K 30, os dois também fazem 4K 60, tá? Não dá para ficar enquadrado perfeitamente, então eu vou tentar o máximo, tá? Às vezes eu vou fazer assim e assim. E tudo que eu comentar aqui, tenha em mente que pode mudar, porque o Android, o preview não é igual à finalização, nem em vídeo, tá? Então, 13 Pro Max está à direita, S22 Ultra à esquerda. Olhando na tela, eu pareço mais claro neste momento no iPhone 13 Pro Max e ainda tenho o céu exposto lá. E tô mais escuro aqui no Galaxy S22 Ultra. Vou deixar claro para vocês também que eu saí de casa, era 1h13, 13h13, os dois 100% de bateria. Depois de 2 horas, sendo 1 hora gravando, tirando fotos, o S22 Ultra estava com bateria em 84% antes de eu começar isso aqui. E 95% estava o iPhone ainda, tá? Depois de 2 horas, sendo uma gravando vídeos, tirando fotos, aliás. Então, ó, a gente estava meio contra o sol, agora a favor o sol. Os dois, tá? O sol tá bem ali. E se eu fizer um contra o sol, seria isso aqui, ó. Tô tapando os dois, tapando o sol, vou aproximar do rosto. Eu vejo na tela, eu mais claro no iPhone e me agrada mais. O branco, mais branco, tô meio opaco aqui no S22 Ultra. Se vocês estiverem vendo diferente depois quando estiverem assistindo o vídeo, escrevam aí nos comentários. Mas para mim, nesse momento, iPhone melhor, tá? Os dois dá para tirar fotos enquanto tá gravando e agora eu tô caminhando e observem a estabilização, tá? Tô gravando naquele suportezinho duplo que vocês viram na introdução do vídeo. Para mim, os dois estão muito bem estável, tá bastante estável. O que eu vejo na tela, não sei depois se finalizar, é que tô tendo céu lá no iPhone, tô bem melhor exposto no iPhone 13 Pro Max e tô mais escuro aqui no S22 Ultra e tenho menos céu ainda lá atrás e dá para ver mais informações na árvore aqui, ó. Esse é o 4K 30 dos dois. Não estou utilizando o HDR Dolby Vision e não estou utilizando o HDR10 Plus no S22 Ultra, tá? Poderia utilizar, mas depois eu teria que editar para mostrar para vocês em SDR. Então, essa aqui é a frontal, pessoal, dos dois smartphones. Caminhar mais um pouco, vou fazer um giro aqui, ó, pra vocês verem que tem bastante informação lá atrás. Hoje o dia tá ajudando, porque tem sombra, tem sol, tem nuvens, dá pra ver o HDR. Olha aí, como é que é. Comentem, o vídeo vai ser longo, tá? Esse é o 4K 30, vamos fazer um 4K 60 para ver que se segura um pouquinho melhor, qual segura melhor? Vamos lá. Ó, pessoal, esse aqui é o 4K 60 agora. A minha timeline vai estar em 4K 60. O vídeo no YouTube vai estar 4K 60, certo? Então, às vezes você não vai ter a experiência exata em 4K 30. Eu tô gravando agora em 4K 60. O vídeo está em 4K 60. Vou tentar não colocar nenhuma parte, exceto a parte de desfoque, que vai ter que ser em Full HD. E aí vocês vão ver um upscaling dos dois smartphones, tá? Esse aqui é o 4K 60. Lembra daquela historinha que eu falo que o iPhone estoura na frontal em 4K 60? Tá estourando lá. Eu tô melhor exposto na frente, então é uma coisa ou outra. Tô melhor exposto na frente do que no S22 Ultra, no que eu vejo aqui. Mas o céu está estourando e tá mais equalizado, mais uniforme o S22 Ultra, mas tô mais escuro na frente. Aí vai de gosto. Eu ainda prefiro eu melhor, ó. Nesse momento a tela do iPhone já deu uma diminuída de brilho, talvez pela temperatura.
E lembre-se, se for diferente do que eu estou falando aqui, pode ser que depois ocorra um processamento e vocês vejam diferente. Ó, tá vendo como que agora o iPhone já não tem mais céu? O iPhone geralmente, todas as versões na frontal em 4K 60, ele não consegue segurar bem o fundo, tá? Então agora eu estou me vendo quase igual nos dois e eu tenho céu aqui que eu estou vendo no S22 Ultra e no iPhone neste momento não, tá? Mas ó, aí pode ser até um pouco de preferência, agora fica mais difícil. Com certeza para mim, pelo que eu vi na tela, não sei depois no computador, eu achei o 4K 30 melhor no iPhone de frontal. E o 60 aqui, ó, tá meio assim, se for ver o estouro lá atrás, S22 Ultra melhor, ó. Tá vendo o céu lá atrás? Eu tô vendo o céu agora no S22 Ultra, é 4K 60. O sol tá ali, ó, vamos ver se eu tapar. E aí? Comentem, porque a tela, vou confessar para vocês que já está escura, porque vai ficando quente, ele vai baixando o brilho para não esquentar mais. Ah, detalhe, mais uma coisinha, nos meus testes, vou colocar na tela para vocês verem aí, depois de fazer fotos por algum tempo, geralmente, na média, o iPhone ficou 5 graus mais frio do que o S22 Ultra. O iPhone chegou na temperatura máxima 44 graus na traseira, na parte mais quente, e chegou a 49 graus o S22 Ultra na traseira, no média 30, 40 minutos, tirando fotos. A temperatura aqui hoje está 37 graus, certo? Então tá bem quente, então também tomem como referência isso aí para ter a noção. E lembra que eu te falei, o iPhone, depois de 2 horas, 1 hora de fotos, tinha 95% de bateria ainda, e o S22 Ultra estava com 84%. Bom, esse é o 4K 60. Vamos lá para outro modo. Bom, pessoal, agora aquela parte do upscaling que talvez vocês não tenham a percepção exata, porque o meu vídeo é 4K, vai ter que esticar o Full HD, que agora é Full HD, porque não dá para fazer 4K em nenhum dos dois, para caber aí na timeline, né, para se encaixar. iPhone em modo cinema em F4, certo? E o S22 Ultra gravando aqui no número 4 de desfoque. Como é que é? Me digam aí. Ó, os dois tem céu lá, segura mais céu do que o 4K, porque é um Full HD, demanda menos processamento, embora tenha o processamento para fazer o desfoque de fundo. Analisem aí o desfoque, será que a minha mão vai desfocar quando eu aproximo assim, ó? S22 Ultra, iPhone, e aí? Contra o sol, fonte de luz está lá, e estabilização, tô segurando com a mão esquerda, que não é a minha preferida não, a direita é a preferida, tá? E de frente para o sol, agora são 4 horas, quase 4 horas, ó, o sol tá aqui. Digam aí, o que vocês preferem? Esse é o modo cinema e modo retrato, né? Nome diferente nos dois, na câmera frontal ainda. Respondam aí depois, tá? Eu não tô conseguindo ver nada, basicamente se for alguma coisa eu vou escrever na tela, porque as duas telas já estão com brilho abaixo do que eu consigo ver praticamente. Pessoal, para não parar a vibe, né, eu continuo aqui no modo cinema e modo retrato no S22 Ultra. O modo de desfoque continua Full HD, porque eles só fazem Full HD. Aqui a gente tem uma diferença interessante de comentar, tá? Os dois fazem Full HD, mas o S22 Ultra te dá a possibilidade de fazer o vídeo ou na câmera 1x ou na 3x, tá? Vamos tentar desfocar aqui, ó, um objeto. Eu vou primeiro no S22 Ultra, tá? Então olhem para o S22 Ultra agora. Vamos ver se está focando, tá? Ó, tá desfocando o fundo e acho que tá focando, S22 Ultra, tá? Testando aqui na folha. Vou no iPhone agora. O foco veio mais rápido no iPhone e tá focando e tá desfocando o fundo, certo? Se eu tentar nos dois, eu acho que eu não vou conseguir porque é difícil, os dois não estão no enquadramento exatamente igual, tá? Mas eu vou tentar mais uma vez no S22 Ultra. Veio foco e tá desfocando o fundo. Analisem aí a exposição, porque minha tela tá com brilho bem baixo. E de novo, agora o iPhone, tá? Foco na frontal com o modo de desfoque. Bom, galera, vamos então para a câmera traseira, tá? Essa é a câmera traseira principal dos dois. O iPhone tem câmera de f1.5, tá? 12 megapixels, enquanto o S22 Ultra tem uma câmera de 108 megapixels, f1.8, tá? Sensor maior, gigante nos dois, aliás. Olha só, o sol tá ali atrás dessa árvore, tá bem iluminada nos dois. Vamos ver a estabilização em 4K 30 aqui, viu, pessoal? 4K 30, para mim tá ótimo nos dois.
Só vou pedir perdão para vocês que eu não consigo analisar as imagens ao vivo, porque o brilho tá baixíssimo nas duas telas. Eu consigo ver quando eu tô na sombra, tá? Eu tava ali na sombra, eu tava vendo. Mas ó, basicamente estou gravando o vídeo aqui num local só para ficar legal, de vocês terem a distinção depois do mesmo lugar que foi gravado, como é que tava a luz no mesmo lugar, tá? Vejam aí o quanto que salva de sombra ali na parte de baixo, tá? Tô conseguindo ver muito pouco. No iPhone eu tô vendo menos do que no S22 Ultra, porque tá com o brilho bem baixo. Do iPhone tá com o brilho um pouco abaixo ainda, tá? Tô conseguindo ver muito pouco. Aqui na sombra eu consigo até ver um pouquinho melhor. Vou tentar me aproximar aqui da árvore. As duas qualidades de imagem, pessoal, é muito boa. São muito boas realmente, ó. Vou tentar aqui fazer aquele famoso frente e fundo, ó. A gente tá com iluminação razoável aqui na frente e tem céu lá nos dois ainda, tá vendo? Tem o lago ali no fundo, nenhum dos dois explodiu, tá? Pra mim, tá excelente nos dois. A estabilização, cara, difícil julgar com a tela escura assim, mas eu vou caminhar mais um pedacinho para vocês terem ideia de estabilização nos dois. Pra mim tá muito boa, talvez um pouquinho melhor no iPhone, sei lá. Julguem aí. Esse é o 4K30, eu vou tentar virar pra mim. Não sei se eu consigo... Vocês conseguem me ver? Contra o sol seria isso aqui. Também não sei se eu estou enquadrado bem em um ou em outro. Não dá para ver. É a câmera principal gravando em 4K 30, tá bom? Vou mudar de lente aqui agora. Vamos ver, aliás, vou virar para lá para ver quais são as opções dos dois em 4K 30. Vou virando sem parar de gravar. Aqui na tela a gente tem a opção de ir para a câmera grande angular. Eu vou no iPhone primeiro e vou depois no S22 Ultra. Os dois na grande angular. Os dois têm autofoco na grande angular, certo? Vou virar para mim agora na grande angular e agora eu devo ter certeza que eu estou enquadrado porque é a grande angular, tá? Vocês devem estar vendo o crop que eu falei que eu vou cortar talvez para encher o quadro, tá? Mas ó, grande angular traseira, as duas câmeras têm autofoco neste caso aqui. Já vinha com autofoco desde o S21 Ultra no caso da Samsung e a Apple lançou o autofoco na grande angular no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, tá? Essa então é a grande angular. Vou virar para lá novamente e aí a gente tem, eu vou voltar para a câmera de 1x, voltei no S22 Ultra, voltei no iPhone, vou para 3x no S22 Ultra, tem uns pássaros ali, ó, acho que são uns quero-queros, e aqui 3x, os dois em 3x, certo? Os dois, as duas câmeras em 3x em 4K 30. Vou agora para 10x no S22 Ultra e vou tentar dar um zoom no máximo aqui digital no iPhone. Então isso aqui, ó, é o zoom digital no iPhone no máximo e tá ótico ainda no 10x no S22 Ultra. Analisem aí, ó, eu tô a distância de mais ou menos uns 20 metros daqueles quero-quero ali, tá? Ó, tá vendo? Então, vou tentar, ó, colocar mais ou menos nos dois. Eu vou ter um prédio lá que tá a 600 metros mais ou menos lá no fundo, ó. Aquele prédio lá, tá lá. Eu vou tentar colocar no mesmo tamanho no iPhone, ó. Vou trazer... Não, no iPhone total é esse aqui, ó. O zoom total é esse aqui em vídeo, tá? Ele tá 9x digital, porque é o 3x, tá? E eu vou baixar para normal e 10x ótico no S22 Ultra. Olhem no S22 Ultra que eu vou dar agora um zoom para 30x, não, para 20x que é o máximo, tá? Ó. Esse é o máximo então e vou colocar o iPhone no máximo. Os dois, o máximo é discrepante, né? Ó, como é muito mais perto, muito mais próximo, o S22 Ultra, e aqui é óbvia a vantagem para vídeos em longa distância. Cara, muito bom, né? Olha a distância que tá aquele prédio. Aqui a gente começa com uma diferença já. Esse é o 4K 60 e depois que você começou a gravação, você não pode mudar de câmeras no S22 Ultra, tá? Essa é a câmera principal do Ultra. Você pode gravar em 4K 60 em todas as câmeras, na câmera grande angular, na principal, na de 3x de zoom, na 10x de zoom, 4K 60, mas começou numa, tem que permanecer nela, tá? Já o iPhone, como vocês podem ver, eu posso ir para zoom, eu posso ir para 1x, posso ir para grande angular, não, a grande angular não, que ele não deixa, ó. E deixa eu dar um zoom aqui, ó, entre o 1 e 3, e eu suspeito que talvez seja somente da principal isso aqui. Enfim, essa aqui, ó, quando você clica em grande angular ele não vai, tá? Ele só vai para 3x ou principal. Enfim, no iPhone dá para você mudar, mas acho que é da principal e ele não desce para grande angular, e a grande angular ainda é f1.8, tá? Ó,
Esse é o 4K 60 nos dois dispositivos. Vou tentar chegar naquela árvore ali, para a gente tentar fazer um foco próximo e um contraluz também, né? Para ver como que é o 4K 60 de traseira. Os dois costumam ser muito bons de traseira, tá? Mais uma vez, não consigo ver a tela, pessoal. Vocês vão ter que ajudar aí e comentar. Comentem as cenas, 4K 30, 4K 60, frontal, traseira. Esse é o 4K 60 então, no iPhone e no S22 Ultra. Tentaria eu me filmar agora aqui? Estou tentando, não sei se eu estou no iPhone, no S22 Ultra. O sol está bem a favor e talvez um contra é isso aqui. Tá, S22 Ultra, iPhone, não sei como eu estou enquadrado. Esse é o 4K 60 então, espero que tenha dado para vocês terem uma boa imaginada do que eles são capazes. Pessoal, eu estou aqui mais ou menos a uns 300 metros de uma placa. Essa é uma gravação de tela do iPhone 13 Pro Max. Eu vou dar um zoom para 3x e vou dar um zoom no máximo para ver se eu consigo ver a placa lá, ó. Esse aqui é o 15x de zoom que vai o iPhone no digital, no máximo. Tem uma plaquinha lá, ó. Eu estou a 300 metros, para ser mais exato, 270 metros daquela plaquinha lá. Vocês não estão nem vendo o que está escrito, né? Bom, esse aqui é o iPhone 13 Pro Max em 15x. 1x seria isso aqui, 3x isso aqui e indo aqui para o zoom digital até 15. E vou tirar uma foto aqui para ver como é que a foto vai sair e a foto vai ficar na tela aí. Essa é a foto, eu vou dar um zoom em cima do zoom. Isso aqui é o que a gente consegue ver escrito lá na plaquinha, tá? Agora a gente vai pro S22 Ultra. Bom, galera, a gravação de tela agora do S22 Ultra, tadinho dele, ele perdeu porque resolveu aparecer nuvens aqui e eu tentei esperar e parece que não vai melhorar. Eu vou fazer agora, o ISO vai estar mais alto, mas mesmo assim vamos ver. 3x de zoom, eu vou fazer foto, tá? 10x de zoom, vou igualar aqui os 15x do iPhone, que estava mais ou menos por aqui. Vou fazer uma foto aqui no 15x, tá? Vamos ver como é que ficou a foto. Vou dar um zoom igual eu dei no iPhone, dá para ver muito melhor, mesmo no 15x já dá para ver essa foto muito melhor. Proibido o tráfego de veículos. Vou voltar aqui, sair da galeria e agora eu vou para o zoom digital ainda para 30x. iPhone não chega aqui nunca, tá? Vamos lá, foto. Vamos lá, isso aqui é tudo gravação de tela. Vamos ver, processor. Olha só como que dá para ver a placa, muito melhor que no iPhone. Ainda vou voltar. No 30x eu vou para 50, vamos pro 60x aqui, quase 60x. É isso aqui. Vou esperar processar. Vou clicar, ele deve aparecer o processamento. Processou. Olha a diferença. No iPhone não dá nem para ver, velho. Tá bom? Tá certo que a qualidade não tá espetacular, mas 270 metros. E agora eu vou para o 100x. Vamos ver se eu consigo focalizar nela. Tá na mão. Foquei. Uma só ainda, nem tentei duas vezes. Vamos lá ver como que ficou. E olha a plaquinha em 100x. Muito melhor que o iPhone. Bom, pessoal, voltei para minha câmera agora. Esse aqui não é nem iPhone nem Galaxy S22 Ultra. Para explicar que ambos você consegue gravar no S22 Ultra, por exemplo, em HDR10. Você consegue o Dolby Vision, HDR Dolby Vision no iPhone. Eu acho do iPhone uma qualidade melhor, não só agora, tá? Já achava antes, se você quiser usar, não utilizei aqui. Então, caso você queira, para editar, dar um trabalhinho a mais, se vai transferir e passar para os outros também há uma conversão. Os dois têm modo RAW. Eu testei ontem o Expert RAW do S22 Ultra e para mim a qualidade de imagem, além das possibilidades e versatilidade, para mim é melhor no Galaxy S22 Ultra. A qualidade eu consegui extrair mais coisas e ainda tem uma flexibilidade maior onde eu posso mexer no que eu quiser, certo? Então, entre Apple Pro RAW e Expert RAW, eu tô ficando por enquanto com o Expert RAW, tá? Então tem coisas entre um e outro que é melhor em um, melhor no outro, mas é bom você opinar também. Bom, chega de falar, né? Vamos para agora um pedacinho de fotos para vocês darem uma analisada comigo no computador. Bom, pessoal, vamos lá. Vou aqui para o Lightroom e a gente já vai analisar as fotos. Primeiro as selfies, depois as outras fotos. E já vou fazendo as considerações junto aqui na análise de fotos, sem aquele tradicional videozinho no final, beleza? Bora lá para a tela. Aqui a gente tem já as duas primeiras fotos, tá? O nome dos aparelhos vão estar aqui em cima, tá, pessoal? Samsung, vocês já sabem que é o Samsung Galaxy S22 Ultra, tá? O nome do dispositivo, o número é sempre SM-S908E.
e o iPhone vai estar escrito iPhone 13 Pro Max, sempre à direita iPhone, sempre à esquerda Samsung. Primeira foto, selfie, sem modo retrato, certo? O que dá para perceber aqui? Logo de cara que vocês vão analisar, que acho que para qualquer pessoa a foto do iPhone vai ser mais agradável. É a mais clara, é que o branco da camisa está mais branco, eu estou melhor iluminado aqui na frente, ou seja, eu tenho sombras menos aparentes aqui na minha frente e está uma imagem melhor equalizada. Ela está, no total, tanto a frente quanto o fundo está equalizado, então isso agrada aos olhos. Ela tem sempre, a maioria das vezes o iPhone deixa um tonzinho de pele um pouquinho mais esverdeado, certo? Algumas vezes não. Bom, a gente vai dar um zoom aqui, vou dar um zoom para vocês verem. Olha só, a câmera do S22 Ultra tem autofoco na frontal, tá? Mas as duas fotos estão muito bem focadas, embora o foco seja no infinito, porque o iPhone não tem uma câmera com autofoco na frontal. Veja o tom de pele, o quanto está mais clara a minha pele e agrada mais. A Samsung expôs bem o céu, certo? A Samsung até na maioria das vezes tem um céu um pouco mais real. Quanto às cores, eu notei que em todas as fotos, a gente vai ver depois, os dois estão mandando muito bem no balanço de branco, mas esta primeira foto aqui, e na sequência vocês vão ver que parece que permanece praticamente todas, há uma subexposição. Subexposição é quando você vê aqui ó, a foto mais escura do que deveria ser ou do que agrada mais, tá? Então o iPhone agrada por eu estar bem iluminado e o fundo também está bem iluminado. Você vê aqui detalhes no carro. Tá vendo? Ó, o carro está mais claro. Enfim, e até uma característica aqui do autofoco, vocês estão vendo aqui que o meu carro aqui atrás ele está desfocado, bem mais desfocado. Até a paisagem está desfocada lá atrás. Isso é porque o S22 Ultra, assim como vários smartphones da linha S da Samsung, tem autofoco na frontal. Então ele prioriza o foco aqui e tudo que tiver daqui para trás ele vai começar a desfocar. Já o iPhone não. O iPhone tem um foco no infinito, né? O foco é próximo, mais ou menos em torno de 80 centímetros. Mas como ele não tem um autofoco, não muda, tá? O plano de fundo não vai ter mais desfoque, é sempre o mesmo se você estiver fazendo uma selfie de braço esticado. Primeira foto então, iPhone, branco da camisa é mais branco, fica meio opaca sempre aqui no Samsung e o meu rosto fica subexposto. Conseguiria eu trazer essa foto do Samsung Galaxy S22 Ultra para nível de iPhone? Sendo um fotógrafo, ou sendo uma pessoa que não precisa ser fotógrafo, mas que sabe um pouquinho de edição, com 3 puxadas eu conseguiria deixar igual. Porém, não é assim que sai da câmera. Tá? Se eu puxasse o branco, se eu puxasse as sombras, se eu baixasse um pouquinho o realce, basicamente 3 coisinhas eu conseguiria dar a equalizada e ficar mais ou menos igual ao iPhone. Mas não fica, então não é a análise que a gente tem que fazer de fotos. Tá? Consigo deixar com uma edição básica igual, mas não é assim que sai da câmera. Foto número 2, permanece a mesma foto, parece, né? Mas esse aqui é o modo retrato dos dois, tá? Aquele modo que faz o desfoque de fundo. E agora o iPhone vai ter um desfoque, obviamente, porque é um desfoque por software. Vamos dar um zoom aqui mais uma vez. Mais uma vez, eu estou melhor iluminado no iPhone 13 Pro Max, certo? E estou com a pele mais escura aqui no S22 Ultra, tá? Se a gente analisar foco, essas coisas, tá vendo que o detalhe do iPhone está excelente, mesmo não tendo autofoco. Dá uma olhada no nível de detalhe. Parece que tem até mais foco do que o Samsung nesta foto aqui. Até a barba está aparecendo melhor, certo? O tom de pele, a exposição da pele está boa e o fundo bom. Então está equalizado, está uma imagem uniforme. A Samsung segura muito bem lá o fundo, tinha sol e nuvens e esse dia estava perfeito para testar. Porém, eu fico subexposto. Toda vez que eu falar subexposto, é que eu tá faltando exposição, está faltando claridade no rosto. Para resolver, teria que puxar sombras, o próprio software consegue fazer isso. Dá para ver lá no carro também, ó, que o carro está mais claro, então o iPhone consegue manter melhor. Mais uma vez, o tom da camisa branco me agrada, certo? A imagem mais equalizada, até o nível de detalhes. Primeira foto e segunda foto, que são as mesmas usando o modo retrato ou não, para mim, iPhone 13 Pro Max ganha. Mais uma fotinho, pessoal, eu só mudei um pouco o ângulo para deixar o sol na lateral de propósito, tá? Para ver como que iria agir a sombra na minha camisa. É isso aqui que eu queria testar. Tá vendo que eu tenho a sombra muito mais clara? É muito mais do jeito que o olho humano enxerga do que aqui, que ela tá mais prevalente, né? Dá para você ver muito mais a sombra aqui na camisa do Samsung. Então, o iPhone, mais uma vez, eu tô melhor exposto na frente. O branco parece realmente branco. Fica meio opaco o branco aqui do Samsung Galaxy, certo? O S22 Ultra. Então, mais uma vez, analisando, o iPhone puxa melhor as sombras, tá? E deixa a imagem melhor iluminada. O céu fica meio fakezão, né?
o do iPhone e do céu lá atrás, não é totalmente esse azul, ele está mais para o Samsung realmente, tá? Mas, mais uma vez, olhando o geral da foto, ela sempre vai agradar mais no que eu tenho visto e vai agradar mais a galera, que eu também já fiz uma pesquisinha aqui em casa e com os amigos. Olha aí, você vê o nível da barba agora, você tem autofoco. E nessa foto parece que tem mais foco até na Samsung, se você olhar na barba. Mas ninguém vai ficar vendo foto aqui. Você vai postar foto dessa distância. E para mim, iPhone melhor, mais uma vez. Mesma foto, modo retrato, mais uma vez eu estou subexposto, falta iluminação no rosto. Teria que puxar mais a sombra o software, tá? Isso aqui não é um problema de hardware. É simplesmente, se houver uma atualização, a coisa melhorar, certo? Melhor iluminado na frente, camisa, basicamente, mais uma vez, agrada mais o geral da foto do iPhone. É a mesma situação de antes, então não vou nem recomendar. Mais uma foto, peguei aqui um ambiente que estava meio sombra, meio não sombra, certo? E aqui a gente dá para analisar mais uma vez numa área de sombra como o iPhone equaliza melhor a imagem. E olha só, a minha camisa, certo? Muito mais clara, o branco aparente, meio opaca aqui na Samsung, certo? Você tem uma diferença óbvia no balanço de branco, aqui ainda deixando um pouquinho mais amarelo, um pouquinho mais quente no iPhone, é característica, mas mesmo assim, analisando essa foto, iPhone de novo de frontal. Se eu quisesse editar as fotos, pessoal, eu conseguiria editar, mas mais uma vez, não é o intuito desse vídeo. Eu vou editar só uma foto aqui, para vocês verem, para ficar, até salvei um presetzinho, para ficar do jeito do iPhone, assim, no estalo, 3 slides mexendo, mas não é como sai da câmera. Ó, só vou fazer um exemplo, tá? Essa aqui é a foto que vocês acabaram de ver na comparação, essa é a foto do Samsung. Eu até fiz aqui um presetzinho rápido de 3 slides, ó, só movi meu mouse em cima, ó, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Agora eu vou recomparar as duas fotos, essa foto com a foto do iPhone. Olha só, como ficou muito melhor do que antes, tá? Do que a comparação anterior. Para eu conseguir chegar aqui no nível do iPhone, era só eu acrescentar um pouquinho mais aqui de calor nessa foto, eu chegaria próximo. Talvez não chegaria no brilho desse branco aqui que está na camisa do iPhone, mas chegaria. Mas como eu disse mais uma vez, só estou dizendo que dá para você tentar fazer o que o software não fez, mas não é assim que saiu da câmera iPhone em todas as fotos até agora. Vamos lá, pessoal, vou para as duas últimas selfies, tá? Ó, mais uma vez, Samsung contra iPhone. Mais uma vez, dá uma olhada, o branco da camisa parece opaco aqui no Samsung, o branco é branco aqui no iPhone, a pele, né, o rosto melhor exposto, e eu estava com o sol um pouquinho mais pela minha frente. Então, ainda assim, a meu ver, o look da foto geral para analisar smartphone, iPhone, tá? Se você ficar analisando aqui de perto, ó, mais foco no rosto do Samsung, porque tem autofoco, mas a foto é dessa distância, para mim, iPhone. A última foto, que é uma versão da primeira, né, com um braço um pouquinho mais próximo, essa é mais uma foto, mais uma vez, para mim, iPhone, melhor iluminado, o rosto tá uma diferença menor aqui, mas o branco da camisa você tá mais brilhante, né? Mais opaco no da Samsung, o verde um pouquinho melhor, as sombras mais puxadas no iPhone, agrada mais, né? Dá para mostrar mais da foto, tá equalizada desde o começo dessa parte falando da selfie que eu falei, para mim iPhone. E galera, essa aqui é uma foto que eu recriei aqui dentro do estúdio, no ambiente de pouca luz. Vocês devem pensar, não, isso aí tem muita luz. Não tinha. Não sei se vocês sabem, mas os smartphones sempre tendem a expor muito mais, a clarear a foto muito mais do que ela estava. Então estava muito mais escuro. Eu consideraria aí pelo menos 2 stops e meio de luz mais escura essas duas fotos, tá? Fiz com a câmera frontal, então essa é a câmera frontal. E aqui nessa foto dá para ver que eles fizeram a foto praticamente na mesma velocidade do obturador. A abertura é idêntica, o iPhone usou um pouquinho mais de ISO. Para mim, nenhuma vantagem nem de um nem de outro, tá? Um pouco mais amarelo aqui eu estou no Samsung, um pouco mais rosado no iPhone 13 Pro Max. E se eu der um zoom, vocês vão ver que nenhum dos dois tem detalhes, porque a foto foi feita numa baixíssima velocidade do obturador, né? E que demora um pouco e você tem que ficar captando mais luz. E aí aplica-se um ISO bem alto para smartphone, 1600, 3200 é um ISO bem alto, e aí ainda a redução de ruído. Dá para ver que no iPhone dá para ver ruído aqui ainda, muito menos, quase nada de ruído aparente no Galaxy S22 Ultra, mas as duas fotos, se você olhar dessa distância, elas estão utilizáveis, porém
a situação de luz era bem pior do que estava aqui. Então, os dois smartphones clarearam bastante, tá? Eu aqui iria de Samsung nessa foto aqui, porque eu fiquei puxado bastante para o magenta aqui no iPhone 13 Pro Max. Mas assim, eu não diria que vitória de nenhum nem de outro. Baixa luz, a performance é idêntica. Então, pessoal, na parte de selfies, para mim, deu iPhone. Pessoal, vamos para a última parte, então. Esse vídeo aqui vai dar quase uns 40 minutos, mas eu acho que se faz necessário para quem quer ter uma ideia de como estão os smartphones nesse momento para comprar, tá? Tô gravando o vídeo no finalzinho de fevereiro de 2022. Essa é a primeira foto das câmeras traseiras aqui do iPhone 13 Pro Max contra o Galaxy S22 Ultra, tá? Mesma sequência, S22 Ultra sempre à esquerda, iPhone sempre à direita, os dois continuam lá em cima para vocês verem, tá? Mais uma vez, mudando para a câmera traseira, a gente não muda a aparência, tá? O iPhone tende a puxar um pouquinho o tom para o verde, tanto na frontal quanto na traseira. Algumas situações, só que não. E o Samsung tende a ficar neutro, mas às vezes puxando por uma magentinha. Dá para ver claramente aqui, se a gente vê naquela parede lá atrás, a tendência de verde do iPhone e a tendência de magenta do Samsung Galaxy S22 Ultra, tá? Só para explicar o balanço de branco para vocês. Essa foto aqui de dentro do carro, óbvio que tinha um vidro ali, todo sujo, aliás. E analisando a foto aqui, a cor eu já disse para vocês. Basicamente, os dois expuseram bem para dentro do carro e bem lá para fora. Esse era o intuito dessa foto aqui, tá? Então, dá para ver que está exposto bem lá e aqui também puxou bastante sombra. Eu acho que está um pouquinho mais claro no S22 Ultra, ele trouxe um pouquinho mais das sombras, embora tenha uma câmera um pouco mais escura de f1.8 contra a câmera de f1.5 do iPhone. Tanto é que dá para ver nas especificações que o iPhone fez 1/1500, certo? Enquanto 1/200 aqui fez o Samsung. E um ISO aqui, cara, totalmente desconhecido para mim. ISO 12 é bem baixo no Samsung Galaxy S22 Ultra, tá? O que teria uma tendência de menos ruído. Mas se a gente der um zoomzinho aqui, ó, você vai ver que praticamente a imagem está igual. E aqui, de novo, a tendência de verde do iPhone e magenta do Galaxy S22 Ultra. Os dois fizeram uma foto boa. E o balanço de branco, no geral, dos dois aparelhos estão bons, viu? Essa segunda foto é o mesmo ângulo, só que as duas com a grande angular, tá? A do Samsung Galaxy S22 Ultra f2.2, iPhone mais clara, f1.8. E o ângulo praticamente idêntico. O que dá para ver é que aqui, no tom das minhas coxas aqui, ó, dá para ver que eu fiquei um pouquinho mais realmente puxado por magentinha, mas ainda assim, talvez o tom de pele me agrade um pouco mais. Nenhum dos dois tá exatamente o que é, mas me agrada um pouquinho mais aqui no Samsung Galaxy S22 Ultra. Parece e tem mais detalhe aqui também, talvez pela abertura ser um pouco maior, né? No iPhone tirou um pouquinho de detalhe ou focou em outro lugar. Aqui, nessa foto aqui, para mim o Samsung tá melhor, tá? E a tendência de verde aqui continua no iPhone e magenta no outro. Para mim, Samsung melhor, os dois expuseram bem lá fora, mas o Samsung trouxe mais clareza ainda para o céu. Tá meio escuro, um pouquinho mais escuro a tendência de céu no iPhone, basicamente como o iPhone entrega, inclusive aquele céu que eu falei mais cedo para vocês na frontal, que é um céu meio que fakezão, né? Sempre um azul mais escuro, um pouquinho mais esquisito. Para mim, eu acho que Samsung. Agora, foto do lado de fora, né? Saí do carro para fazer umas fotos. Essa é a câmera principal dos dois. f1.5 contra f1.8 no Samsung, câmera de 108 contra a câmera de 12 megapixels. Dá uma olhada nessa foto, se ela não está muito idêntica. Olha, o balanço de branco nos dois é muito bom, pessoal. Muito bom. O céu exposto muito bem. Agora uma diferença de céu menos aparente nos dois. Todo o balanço de branco muito parecido, muito bom nos dois. Eu diria aqui que a gente tem uma vantagenzinha aqui, ó, de sombras um pouquinho mais claras no Samsung Galaxy S22 Ultra, tá vendo? Ó? Um pouquinho mais claras aqui, entrega um pouco mais de claridade na sombra, né, com uma sombra um pouquinho mais forte aqui no Apple iPhone 13 Pro Max. Tá? Isso aqui também vai de preferência do freguês, né? Vai de preferência de cada um. Mas as duas fotos, para mim, estão muito boas. Tanto o primeiro plano como o segundo plano, bem expostos e com luz muito boa. Essa é da mesma sequência, só que agora com a grande angular, com a ultra grande angular, né? Então, aqui a gente vê uma foto mais ou menos na mesma pegada, com sombras um pouquinho mais claras ainda no Galaxy S22 Ultra, mas os dois na mesma pegada de balanço de branco, expondo praticamente idênticos. Muito bom. A gente tem aqui, ó, sombras que revelam um pouquinho mais
da árvore aqui no Samsung Galaxy S22 Ultra. Se eu tivesse que dar uma vitória nessas duas primeiras fotos aqui, tanto na grande angular como na ultra grande angular agora, eu daria uma vitória apertada, que pode ser puramente preferência, mas os meus olhos vão enxergar mais essa área de sombras aqui do jeito que o S22 Ultra está aparentando. Eu daria a vitória nessas duas primeiras fotos, sim, para mim S22 Ultra, pela parte das sombras eu diria. E dá para puxar no outro se quiser. Mas não é assim que saiu da câmera, do mesmo jeito que eu falei na primeira parte do vídeo, quando estava falando das selfies. Aqui a câmera, no mesmo ângulo, pessoal, a câmera de zoom de 3x dos dois aparelhos, f2.4 no Samsung e f2.8 no iPhone 13 Pro Max. Tá? As duas câmeras aqui estão indicando 12 megapixels, porém, não se apegue nesse número de pixels aqui, porque vocês viram na câmera frontal aparecer 6,5, 7,2, isso aqui é simplesmente, pode ser um erro do Lightroom, tá? Na leitura. Mas, enfim, os dois smartphones na câmera telefoto, na primeira telefoto do S22 Ultra e na única telefoto do iPhone 13 Pro Max, cara, mais uma vez, a foto dos dois aparelhos muito boa, as sombras me agradam um pouquinho mais como os olhos enxergam aqui no Galaxy S22 Ultra do que no iPhone. Olhando para a foto da distância correta, eu diria que qualquer pessoa diria que as duas fotos estão excelentes. E estão excelentes. Eu vou dar um zoom lá no fundo para a gente ver detalhe, mas aqui é aquele famoso começar a procurar pelo em ovo. Para mim, as duas fotos muito boas. Se eu fosse dar aquela vitória igual dei nas duas anteriores, ainda assim eu acho que optaria pelo lance das sombras Samsung. Agora aqui, pessoal, continua a foto do iPhone só para eu fazer um exemplo para vocês. O iPhone só tem uma câmera de telefoto. O Samsung Galaxy S22 Ultra tem duas câmeras, uma de 3x e a de zoom periscópico, que vai até 10x ótico e pode ainda estender até o 100x. Esse é só os 10x ótico, dá para ver a abertura f4.9 aqui e dá uma olhada só na diferença de distância que a gente consegue. Esta arvorezinha que eu vou dar o zoom aqui, ó, olha aí na direita agora. Esta arvorezinha aqui, ó, tá vendo? Esta arvorezinha à direita no iPhone, tá? É a mesma que está aqui nesse zoom aqui no Samsung Galaxy S22 Ultra. Então dá para ver a diferença? O pé da árvore lá, o começo do tronco, essa é a distância e essa é a foto feita com a câmera de 10x do Galaxy S22 Ultra se a gente fizesse um comparativo contra o maior alcance do iPhone 13 Pro Max. Mais uma vez, a foto para mim está muito boa. Agora uma outra foto, pessoal. Mais uma vez a câmera principal, começando com a câmera principal. Aqui o Samsung Galaxy S22 Ultra, os dois estavam aqui numa tendência de começar a fazer um contraluz. O sol estava praticamente no sol de 3 horas da tarde, quase, tá? Um pouquinho mais de 3 horas, e ele estava para aquele lado lá, tanto é que vocês veem a sombra aqui na traseira do carro de onde vem a luz, tá? Então ele tende a ficar com uma sombra mais escura, assim como os coqueiros ali também. Mais uma vez, de traseira, Samsung mais uma vez conseguindo aqui, ó com o software, né? Trabalhando em entregar mais claridade, ou seja, eu consigo enxergar mais nas áreas de sombra. Então, isso aqui lá na parte de cima do coqueiro, certo? Então, a Samsung puxou também na parte do carro, dá para ver que as áreas estão mais claras, tá? Na parte da sombra também as sombras mais claras. Diferente da câmera frontal, que o iPhone fez isso melhor, na traseira, o Samsung está trazendo um pouco mais de informação na parte das sombras. E praticamente é o único detalhe que eu vejo aqui nessa foto, tá? Para falar de detalhes mínimos, você começaria a querer falar de estourou um pouquinho lá mais na nuvem, isso é coisa muito, muito pequena. Então, cara, as duas fotos muito boas, dada a circunstância. Para mim, pelo lado das sombras, Samsung. Aqui a mesma foto, do mesmo lugar, aliás, com a câmera ultra grande angular. Mais uma vez, eu vejo a foto mais clara, pelo lado simples de puxar mais sombras. E aqui, da mesma maneira, eu posso falar para vocês, como eu disse na primeira parte falando das selfies. Se eu abrir o software de câmera e puxar só o slide de sombras, eu consigo revelar essa parte escura aqui do iPhone. Mas não é assim que saiu da câmera, certo? Única coisa que me agradaria mais, tá? Seria essa parte das sombras. Eu estou conseguindo ver mais detalhes aqui nas árvores e lá no coqueiro, lá em cima, no Samsung. Porém, se você olhar aqui no carro, a diferença está menor nessa foto aqui, tá? Mas assim, cara, se fosse optar por gosto meu, ou analisando a foto pelo lado de sombra e ser mais do jeito que o olho consegue enxergar, eu diria
Samsung Galaxy S22 Ultra nessa foto. E se vocês quiserem saber mais uma vez a potência do zoom de 10x ótico, essa aqui é a câmera do iPhone na mesma foto anterior, tá? Dá para ver aqueles quiosquezinhos lá, ó, né? Aquele quiosque não, aquele telhadinho lá daquela ponte. Aqui no iPhone à direita, tá vendo? Certo? Se eu posicionar a mesma foto, essa é a mesma foto com a câmera de 10x e 3x no iPhone. A distância, essa aí é a foto sem edição, tá? Olha quanto mais próximo eu consigo com o zoom de 10x no Samsung Galaxy S22 Ultra. Pessoal, agora eu vou mostrar uma foto para vocês, algumas fotos no modo macro dos dois, né? Que dá para fazer macro, aliás. Na Apple aparece ali realmente o modo macro, no Samsung também tem um potencializador de foco. Essa aqui é o tamanho da plantinha que eu vou fotografar na sequência, que eu vou comparar agora na sequência, tá? Comparem o tamanho da folhinha com o tamanho da minha unha do meu dedo, que é basicamente o tamanho dela, só para vocês terem noção da foto que a gente vai comparar agora entre os dois, tá? Vamos lá. Essa foi feita pela Samsung, mas é só para comparar. Vamos ver a comparação dos dois. Dá uma olhada na plantinha que vocês acabaram de ver, que era do tamanho da minha unha do dedão. Essas duas fotos no modo macro dos dois aparelhos, né? Utilizando bem de perto para fazer a foto. Dá uma olhada que o nível de detalhe está muito bom nos dois. Tá? Se eu olhasse aqui nesse zoom, talvez tá um pouco mais de detalhe no iPhone, mas olha só na distância comum. Olha o detalhe dos veios dessa folhinha, que já era do tamanho da minha unha do dedão. Tá muito bom nos dois. Se eu desse zoom, coisa que era só para analisar, porque olhando a foto assim para mim, tá muito boa as duas fotos, tá? A diferença de tom de verde e tal. Para mim, ó, difícil você olhar aqui e falar, não, tem uma diferença de tom de verde, uma diferença de um pouquinho de nitidez, mas os dois mandaram muito bem. Agora vamos olhar, tentando fazer a foto bem mais próxima. Olha só, pessoal, essa é a mesma folhinha que estava com menos ampliação do que agora, mas os dois mandando bem de novo, mas dá uma olhada só aqui de perto, vocês estão vendo que tem uma área meio soft aqui nas bordas do iPhone, né? Mas, olha, para mim, os dois conseguem fazer um macro muito bom. Se eu olhasse assim, Samsung tendendo aqui a menos contraste, puxar um pouco mais as sombras, mas os dois, cara, isso aqui agora ficou praticamente uma fotinho de, sei lá, 3 milímetros, era o tamanhozinho disso aqui que a gente estava tentando focar, tá? No iPhone, ele consegue chegar com foco mais próximo ainda, mas também começa a perder um pouco de resolução e de detalhes, porque tem que fazer uns esquemas de dar um zoom. Mas só para exemplificar, o iPhone consegue chegar neste nível aqui, o Samsung não consegue chegar nesse nível. A foto já está aqui com zoom digital, certo? Para zoom digital antes de fazer a captura, não aqui no software. Mas você consegue, por exemplo, se quiser buscar mais detalhes mais próximo, você consegue uma aproximação maior com o iPhone 13 Pro Max. Ó, pessoal, já quando está direto no sol de novo, voltando para uma situação aqui, é a mesma situação do que a gente começou fazendo o comparativo. Nessas situações totalmente ao ar livre, quando ele não tem que expor uma parte de sombras e uma parte de highlights, né, que tenha, veja bem, com o primeiro plano com sombra também, bem próximo, o Samsung Galaxy S22 Ultra, para mim, entrega mais qualidade, ou seja, mais clareza na parte das sombras. Contra o sol, essa situação extrema, né, uma foto normal aqui seria você tentar tapar o sol com a árvore, realmente para fazer a foto e ficar bonita. Mas quando tem do sol, mais uma vez, lá em cima e tendo uma coisa aparente na frente, o Samsung puxa um pouquinho mais de sombras e consegue revelar um pouquinho mais. O flare aqui, ó, incomodou mais, né, do que na própria Apple. Então entrou um flarezão um pouco que incomodou um pouquinho mais. Daria para puxar a sombra também na Apple depois no software, mas não é assim que saiu da câmera. Na grande angular, na ultra grande angular, permaneceu a mesma coisa, certo? Só que, mais uma vez, embora a Samsung trazendo aí que seria essas lentes Clear View com tratamento nos elementos para dar mais clareza e que talvez eliminaria um pouquinho mais de flare, a gente tem flare que incomoda às vezes nas fotos, ó, incomodando mais aqui. Por exemplo, você não tem flare entrando aqui na foto do iPhone praticamente. Porém, analisando a parte de sombras, clareza, a cor dessa grama aqui está um pouquinho melhor exposta no quesito puxar as sombras até no Samsung de novo, tá? Mas o flare incomodou mais. E pessoal, aqui eu só vou fazer uma pequena demonstração para finalizar o vídeo que ficou gigante. Esse aqui é o 15x para foto no iPhone 13 Pro Max. É o 15x digital, já que a câmera dele vai só até 3x ótico, tá? Tem uma plaquinha lá no fundo
que está escrito alguma coisa na grama. Não dá para ler, eu estava a 270 metros dessa placa, certo? Essa é a foto do iPhone, tentando chegar o mais próximo daquela placa possível. Já no Galaxy S22 Ultra, pessoal, essa é a foto em 30x e eu tenho muito mais clareza e eu consigo ler o que está lá, certo? Em 30x, diferente dos 15x do iPhone. Então aqui a gente já tem uma bela diferença. Eu vou colocar contra as duas fotos aqui para vocês verem e dá uma olhada só. A gente tem o Samsung aqui à esquerda e o iPhone à direita, 15x contra 30x. A gente tem uma clareza maior aqui, né? Aparente na foto, está meio apagada a câmera aqui do Samsung Galaxy S22 Ultra, né? Você está vendo que o mato está totalmente outra cor, né? Me agrada mais as cores aqui do iPhone, mais reais, né? Tá meio lavado aqui no Samsung, não estava com lente suja não, mas eu consigo ler o texto lá, tá? E aqui eu não consigo, e aí isso vai se estender até o 100x. Eu poderia fazer um comparativo aqui com a câmera de 100x do Samsung Galaxy S22 Ultra para vocês verem a diferença, que é essa aqui, ó. Isso aqui é o Samsung Galaxy S22 Ultra em 100x à esquerda e o iPhone em 15x, o máximo que ele consegue trazer. Tá bem lavada, tá bem estranha a foto, né? Mas é só para exemplificar o quão próximo você consegue chegar caso queira ver alguma coisa ou necessite fazer alguma foto para alguma coisa, mesmo que seja um registro para mostrar para alguém e não vá usar de maneira profissional ou com alguma ambição maior sobre a foto. Vou finalizar aqui com o Samsung Galaxy S22 Ultra, fazendo uma foto aqui em 10x. Esse é o 10x, eu estava a 1 km dessa igreja. Esse é o 10x, 1 km dessa igreja, esse é o 10x. Estava muito longe, até soltei um vídeo que era a sequência dessas fotos, eu gravando a tela lá no meu Instagram, segue lá, @portela.br, Portela com 2 L's. Essa foto, a igreja estava a 1 km e essa é a lente de 10x. Essa aqui é 30x, certo? Essa aqui é 60x e aqui é 100x, mas era 1 km. Para vídeo, vocês viram aí, né? Vídeo, principalmente eu comentaria que o vídeo do iPhone em 60 frames na câmera frontal tende a estourar um pouquinho mais que o Samsung. Qualidade de cor, balanço de branco, entre os dois, excelentes para vídeo, tá? Termos de estabilização, às vezes eu vi uma pequena vantagem para o iPhone, mesmo em câmera frontal, mas aí eu diria que é meio pau a pau. O iPhone teria vantagem de você gravar, você pode baixar para gravar em 24 quadros por segundo na frontal e que ele vai segurar ainda mais HDR do que mostrou aí nas imagens do comecinho do vídeo, tá? De câmera traseira, os dois também mandam muito bem. Mais uma vez, em 4K 30 eu acho que o iPhone é muito bom também. Em 4K 60 ainda assim é bom, mas às vezes eu preferia um pouco da Samsung. Estabilização os dois, mas eu diria que eu prefiro um pouquinho mais da Apple, então fica meio que pau a pau. Vantagem é que se eu gravasse só em 24, eu não gravei só em 24 porque o Samsung não tem gravação em 24 FPS, né? Nativa não, você teria que utilizar um app, enquanto a Apple tem a gravação. Em 24 FPS, se eu fizesse uns testes de HDR em vídeo, vocês iam ver que o iPhone ainda tem uma vantagem maior em várias outras situações, tá? Eu diria ainda que se você vai testar para vídeo ou fazer vídeo, eu diria que ainda iPhone, mesmo que a margem tá bem menor agora, tá? Para frontal e para traseira, e principalmente se for gravar em 24 FPS. Câmera para foto, vocês viram aí, eu prefiro, cara, sinceramente, quase que 90% das situações ou mais, câmera frontal, iPhone manda melhor. Então eu preferi, todas as vezes expôs melhor, uma tendênciazinha pro verde às vezes, mas que é pouca, e expõe melhor o rosto, mostra as áreas de sombra melhor de frontal. iPhone 13 Pro Max, ou seria a mesma coisa para o iPhone 13, 13 Pro, a qualidade seria idêntica. Sem contar o tal dos stories, que a vantagem é gigante, tá? O S22 Ultra, para mim, melhorou 10% do que era para ter melhorado, pelo que foi dito na apresentação que eu achei que teria no caso de stories, tá? Então, de câmera frontal, se for utilizar como maioria, eu continuaria de iPhone 13 ou 13 Pro Max, os iPhones 13, tá bom? De câmera traseira, eu achei que a maior parte das fotos eu vi uma vantagem de sombras para o Galaxy S22 Ultra, sabe? Revelando um pouquinho mais na sombra, mas aí a igualdade é maior, tá? Principalmente de câmera principal e de câmera grande angular.
tá? Então eu ficaria como até preferência entre essas duas câmeras na parte traseira. Os dois mandam realmente muito bem. O diferencial vai ficar para a câmera de 108 megapixels, para poder fazer fotos com uma altíssima resolução quando você quiser. E aí a câmera periscópica de zoom de 10x, que é fenomenal para fotografar coisas longe. Até 30x é muito top, muito top. 50, 60x é para casos específicos, só de que você quer mostrar alguma coisa, ter um registro de algo para mostrar, aquilo lá estava a certa distância, eu vi aquilo ali que não dava para ver a olho nu, e a 100x é o mesmo resultado, e talvez fazer umas fotos da lua que não deu para fazer ainda de lua cheia. Tá? E aí outra coisa que eu disse no meio do vídeo também é justificar Galaxy S22 Ultra, principalmente pela caneta que você não tem, e se você precisa, e vai te dar mais produtividade, e essa câmera de zoom, que seria as vantagens de ir numa linha Note. Eu iria então para fotos ainda de frontal iPhone 13 Pro Max. Então, de traseira, ganhou o S22 Ultra? Eu acho que na parte das sombras, mas se eu fosse pegar o geral, ignorasse o que não dá para ser ignorado por algumas pessoas, que é a lente de zoom telefoto, que é muito boa e só vai ter no S22 Ultra, eu diria que o pacote é melhor no iPhone 13 Pro Max. Certo? Vai fazer uma macro mais perto, vai fazer selfies melhores, vai ter quase o mesmo resultado de fotos na traseira, né? Eu diria que o pacote, na minha opinião, ainda iPhone 13 Pro Max. Bom, se gostou deste vídeo enorme, de 50 minutos, eu acho, por aí, deixa um like, se inscreve no canal. Se você conseguiu assistir o vídeo até o final, deixa um joinha assim aí, ó, que é para falar, eu sou o guerreiro. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.